Hoje, a gente vai mergulhar fundo na vida e na obra de Seamus Heaney. Ele foi um poeta que, sabe, usava a caneta como um fazendeiro usa uma pá, literalmente cavando o solo da Irlanda para encontrar verdades que servem para todo mundo. Bora entender como a voz desse gigante da literatura moderna conseguiu ecoar pelo planeta inteiro. E para começar, nada melhor do que estas palavras, que são super icônicas do poema dele chamado Digging. Pensa bem, ele não está só falando do jeito que ele segura a caneta, ele está comparando ela a uma arma. Isso já estabelece logo de cara que as palavras dele têm peso, têm poder e, principalmente, têm a capacidade de escavar o passado. Primeira parte, um poeta para o mundo. É impressionante pensar na jornada do Heaney. Como é que o filho de um fazendeiro, lá do interior da Irlanda, se transforma numa voz respeitada no mundo todo. Um verdadeiro ícone literário, com o reconhecimento que, vamos combinar, pouquíssimos escritores alcançam. E se tem um ano que sela esse reconhecimento, é esse aqui. Em 1995, Seamus Heaney ganha nada menos que o Prêmio Nobel de Literatura. Esse foi o momento que cimentou o lugar dele não só na história irlandesa, mas, sem dúvida, entre os maiores da literatura mundial. E o mais legal é ver o porquê. A justificativa do Comitê do Nobel diz tudo sobre a obra dele. Eles não falaram só da beleza da linguagem, do lirismo. Eles destacaram também a profundidade ética. O Heaney foi um poeta que provou que o belo e o consciente podem e mais, devem caminhar juntos. Segunda parte da nossa análise, do solo. Agora a gente vai voltar no tempo, lá para a raiz de tudo. Porque para entender esse poeta global, a gente tem que primeiro conhecer o menino da fazenda. A poesia do Heaney não veio do nada, não. Ela literalmente brotou da terra em que ele cresceu. Essa linha do tempo mostra bem essa trajetória. Ele nasce num ambiente totalmente rural e, de repente, dá um salto para o mundo acadêmico em Belfast. E olha só, menos de uma década depois, ele já publica a primeira grande obra dele. Em Death of a Naturalist já estava a semente de tudo que viria depois. O cheiro da terra, o peso da história e aquela precisão na linguagem. E aqui está o pulo do gato, sabe? A genialidade do Heaney era essa capacidade de transformar uma coisa super concreta em algo que transcende. Quando a gente lê os poemas dele, a gente quase sente o cheiro da terra molhada, o peso da turfa nas mãos. É incrível. E olha só como ele usava a própria paisagem para falar de história. Os chamados corpos de pântano, que são cadáveres de milhares de anos super bem preservados, viraram um símbolo na obra dele, uma metáfora muito poderosa para as feridas e as memórias que a terra da Irlanda guardava lá no fundo. E toda essa conexão com a terra e com a história deixou ele numa posição muito delicada quando a violência explodiu na Irlanda do Norte. A questão ali não era se ele ia responder, mas como ele faria isso. Terceira parte, voz através da agitação. Durante aquele período super violento na Irlanda do Norte, conhecido como The Troubles, o Heaney se viu no meio de uma nação aos pedaços. E a resposta dele não foi com slogans, não foi tomando partido, foi com uma reflexão humana, profunda e muitas vezes bem dolorosa. E essa comparação ilustra perfeitamente a escolha que ele fez. Heaney se recusou a ser um porta-voz político. Em vez disso, ele assumiu o papel que é muito mais difícil de ser uma testemunha. Alguém que observa com empatia e que tenta entender a complexidade do ser humano por trás de toda aquela violência. Essa citação dele, nossa, ela revela tudo. A abordagem dele era de receber, não de impor. Ele deixava a verdade da situação fluir através dele. E o resultado? Uma poesia com uma integridade, com um poder emocional, que é uma coisa absurda. E agora, a quarta parte, seu legado duradouro. Vamos abrir o foco de novo. Por que, décadas depois, a gente ainda volta para a poesia do Heaney? O que faz com que as palavras dele, que nasceram num lugar tão específico, continuem tão universais, tão atemporais? Acho que estes são os grandes pilares do legado dele. Ele nos ensinou a olhar com mais atenção para o nosso dia a dia, a achar o extraordinário no comum. Ele era mestre em capturar a vida sentida, os detalhes. Era uma voz de consciência. E talvez o mais importante, ele conectava a memória pessoal com a história de todo mundo, acreditando que a arte tem um poder de redenção. Se tiver uma grande lição para tirar de tudo isso, talvez seja esta. O Heaney mostrou que a verdade universal não está em algum lugar distante. Ela está aqui, ó, debaixo dos nossos pés, nas nossas próprias histórias, no nosso pequeno pedaço de terra. E a gente termina com essa frase do discurso dele no Nobel, que é um convite quase impossível. Caminhe no ar contra o seu bom senso. É um chamado à esperança, à resiliência.
É sobre a capacidade do espírito humano, através da arte, de se elevar, de flutuar, mesmo quando a lógica e a realidade nos puxam para baixo. E assim, a análise de hoje nos deixa com essa pergunta no ar. Se a gente se inspirar no Hihani e resolver cavar nosso próprio solo, nosso próprio passado, que tesouros, que memórias e que verdades será que estão lá, só esperando para serem descobertos?